Notícias, traz a informação. Virtual News. 9h mais 52. Um bom dia para você. Começa agora o Virtual News desta quinta-feira, dia 23 de fevereiro de 2022. Um bom dia aos poderes constituídos, ao Executivo, ao Legislativo e ao Judiciário. E um bom dia especial para você que faz parte do quarto poder, que é a sociedade organizada. Quinta-feira, 23 de março de 2023. 23/3/2023, e o país fala a respeito da situação que envolve o senador Sérgio Moro, seus familiares e também algumas outras autoridades. Vamos estar falando sobre isso aqui hoje também no Virtual News. Para quem é aniversaria nesse dia 23, parabéns, tudo de bom, Deus abençoando a sua vida hoje e sempre. Feliz aniversário, é sempre bom estar fazendo aniversário. Quinta-feira, ensolarada, está chegando aí, se aproximando do final de semana. Tempo para você pensar nos seus projetos e colocar em prática, hein? Já estamos em março, no mês de março. Não deixa as águas de março levarem seus projetos embora, mas pelo contrário, coloque em prática. Porque senão, daqui a pouco chega dezembro e você está lá com aquele teu checklist totalmente desatualizado, sem ter feito nada, está tudo atrasado. Então, está na hora de colocar os projetos em prática. 9h53, participando hoje com a gente, André Lima, nos comentários. Na operação, Maria Clara. Bom dia, Maria Clara. Bom dia, André Lima. Bom dia, Márcio. Bom dia, Maria Clara. Bom dia, você, ouvinte, telespectador. Muito obrigado por mais uma quinta-feira. Ter o privilégio de estar aqui comentando as principais notícias da cidade e do país, né? Essa, por exemplo, que você mencionou logo de cara a respeito do senador Sérgio Moro, ex-juiz. Pegou todo mundo de surpresa e, infelizmente, algumas pessoas acabaram distorcendo, né? Tivemos também uma fala infeliz do nosso atual presidente, que calhou de ser no mesmo momento, né, ou muito próximo do momento horas antes, né, em que essa operação foi deflagrada pelo ministro da Justiça, o Flávio Dino. Então, vamos seguir, porque quando vier as notícias a gente vai comentando, porque também tem um arcabouço fiscal que não saiu. Alô, Selic! Alô, você que estava esperando um juros baixos, então, vamos ter que esperar mais um pouco. Continua esperando, tá? Alô, como diz um sábio, né? Esse mês será melhor do que o próximo. 9h55, mas, cara, depois dessa, atenção, gafanhoto. Vamos para a próxima Atenção, matéria. gafanhoto. Vamos para a próxima. Vamos para a primeira matéria. Principais notícias desse dia 23/3/2023. Presta atenção nessa data, né? Data maravilhosa. BCB mantém taxa de pressão do governo. O Banco Central do Brasil manteve ontem a taxa básica de juros, a Selic, em 13,75%, com o objetivo de reduzir a inflação, apesar das pressões de Luiz Lula da Silva para reduzir o custo do crédito. O Comitê de Política Monetária do Banco Central, o Copom, informou sua decisão de deixar a taxa Selic sem mudanças pela quinta vez consecutiva, mantendo assim um dos níveis mais altos do mundo. Para 2023, o Banco Central tem como meta de inflação o teto de 4,75%, enquanto as projeções do mercado chegam a 5,85%, segundo o último boletim da Focus da entidade. Já a inflação anualizada permaneceu na casa dos 2 dígitos por vários meses, mas o indicador cedeu de 5,6% cedeu para 5,6% em 12 meses em fevereiro. O governo vem pressionando a autoridade monetária para que reduza a Selic. Em nota, a Confederação Nacional da Indústria, a CNI, classificou de equivocada a manutenção da Selic, assinalando que uma taxa de juros tão alta é desnecessária para o combate à inflação e apenas traz custos adicionais para a atividade econômica. A Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, Fiesp, cujo presidente Josué Gomes da Silva chegou a classificar o atual patamar da Selic como pornográfico.
No último trimestre de 2022, o PIB brasileiro caiu 0,2%, precisamente por consequência da taxa de juros, mas registrou um crescimento de 2,9% em estimativa anual de 12 meses. Para 2023, espera-se um crescimento econômico ainda mais fraco, de 0,88%, segundo o boletim da Focus. O Copom destacou a incerteza sobre o arcabouço fiscal e seus impactos sobre as expectativas para a trajetória da dívida pública, como outro dos fatores que pesaram sobre a decisão. O governo adiou para abril a apresentação do aguardado arcabouço do controle fiscal para substituir a regra estipulada, um limite para os gastos públicos, chamado teto de gastos, atualmente em vigor. Sem esse arcabouço, o mercado teme que gastos públicos desenfreados aumentem o endividamento e afetem a economia brasileira. Além disso, o Copom mencionou a crise bancária nos Estados Unidos e na Europa, que levou à incerteza e à volatilidade dos mercados e requerem monitoramento junto com a inflação global persistente. Nesse cenário, o Federal Reserve, o Banco Central-Americano, aumentou nesta quarta-feira a taxa de juros de referência dos Estados Unidos em um quarto do ponto percentual, para a faixa de 4,75% e 5%, como esperava o mercado. Olha aí. Federal Reserve subiu lá 5%, o Brasil equiparou aqui 13,75% mantido. Mantido pela quinta vez, né? A CNI dá o grito, Fiesp dá o grito, o governo chora as pitangas e o povo... E o povo toma. E o povo olha aquela taxa de inflação, mas como pode 5,85, 6? Como pode quando a gasolina deu um salto? Como pode quando o leite deu um salto? Como pode quando 1 quilo de tomate custa R$ 9,00? Como pode quando a batata ela oscila entre 7 e 3? Como pode quando... De 7 para 3 não é 5%, né? Então, é como 50%. pode? Faz esse cálculo na cesta básica. Pega o pessoal, eu queria ver, eu entendo a matemática e respeito a matemática, mas a realidade do chão de fábrica é difícil. Pega esse pessoal e faz assim, ó, você vai sobreviver com salário mínimo. Não vai. Nesse mês. Márcio, o que acontece, Márcio? Bom, difícil. Você viu o texto extensílimo, né, que você leu aí. Tenho certeza assim, que a maioria dos que estão em casa, no segundo parágrafo, já se perdeu, já perdeu a referência. O que acontece, Márcio? Uma taxa de juros de um país é baseada na estabilidade financeira que ele oferece. As pessoas precisam de crédito, sem crédito não dá para comprar. Só que não dá para você emprestar se você não sente segurança no governo. É por isso que a taxa de juros aumenta. Não estou justificando esse valor, eu também acho, como repetindo o da Fiesp, né? Um pornográfico, foi isso que ele falou. Parafraseando ele. 13,75 é muito alto, entendeu? Tinha que ter baixado isso. Mas veja, nós estamos passando por um momento de instabilidade ainda político-financeira, né? Temos o atual presidente que ainda está em campanha, ele está em campanha, está fazendo campanha para todo mundo, e anunciou que ia primeiro aumentar os gastos públicos, não aumentando, eu não sei como isso. Ele aumentou, mas dizendo que não ia aumentar. Furou o teto de gastos. E anunciou que um arcabouço, até uma palavra bonita, né? Isso aí foi inventado. Um arcabouço fiscal ia ser apresentado para mostrar que mesmo aumentando as contas, elas não iriam aumentar. É uma conta que não bate. Vai aumentar, mas não vai aumentar. Não sei como. E ele está protelando e colocando a culpa na taxa Selic. O Banco Central também está esperando o governo apresentar algo sólido. É isso que está acontecendo. Falou que ia anunciar, o governo falou que ia anunciar o arcabouço fiscal, acho que na segunda-feira agora. Perfeito. Certo? Jogou para abril. E 2 dias depois ia sair a comunicação do Copom. Então um depende do outro. É aí que você percebe como é que as coisas são conectadas, né? Se você sente que o governo está estável, bem organizado, planejado e não vai fazer besteira, as entidades em volta, comércio, ele reage a essas ações. Então, se ele percebe que o governo está estável, está bem, ele pode baixar os juros, porque aumenta a confiança no mercado. É assim que funciona.
Aí se você aumenta a confiança no mercado, você aumenta a oferta de crédito, que é o que movimenta o país. Eu não estou dizendo para as pessoas correrem no banco e pegar empréstimo, não é isso. Tanto que empréstimo, com relação ao empréstimo consignado dos aposentados, houve uma redução e o pessoal gritou, né? Mas já está liberado, já voltou, já... Não, até agora não. Até agora não, porque estava num consenso para ficar abaixo dos 2. Não foi proibido, eles baixaram... Até o Banco Central e Caixa suspenderam o crédito ali. Exatamente, porque para eles, veja, para eles não compensam emprestar a menos de 2,50, eu acho, 2,40% de juros. O governo veio e taxou dizendo que tinha que ser no máximo 1,75. Isso é tabelamento de preço. Alô, Lupe. Tá? Isso é tabelamento de preço. Ou seja, quer mandar de qualquer jeito. E não é assim. O mercado ele reage ao governo. Não o governo tentar mandar no mercado. Um governo Isso dá forte, problema. um país estabilizado, um país forte, um país com alto crescimento, o governo faria isso com uma facilidade enorme. Tranquilo. Um país sem essa situação complica. O que a gente está vivendo é instabilidade. É um momento, sempre O mundo falei. está vivendo isso, né? Hã? O mundo está vivendo O estabilidade. mundo, não, mas espera aí. Estamos falando do Brasil. Sim. Senão vão colocar a culpa de novo no mundo, Não, né? não. Vamos Porque colocar quando o era o seguinte. outro presidente, ele não podia falar que a culpa era da guerra. O atual pode colocar a culpa na guerra da Ucrânia, das batatas não sei da onde, lá da Bavária, pode colocar tudo. Não. É o Brasil, vamos resolver o nosso problema aqui. 5% de Selic da taxa de juros americana, 13,75% no Brasil. Ah, mas por quê? Bom, primeiro que Estados Unidos aumentou a taxa que todo mundo corre para investir lá. Exato. Porque taxa de juros é especulação. Especulação. Você vai colocar o seu dinheiro para ganhar 10% no ano ou você vai preferir ganhar 13,75%? Lógico. Ah, mas poxa, olha, tudo bem, você pega 100 milhões de reais, 1 bilhão de reais, 50 milhões de reais, mas o cálculo de que é 13% e o que é sem correr risco, né? Existe, claro, existe o rentista, né, e existe o empreendedor. São duas pessoas completamente diferentes. Mas se você tem guardado de repente 50 mil reais, você tiver que escolher entre montar um negócio agora, empreender, sob o risco de mês que vem não faturar nada e perder tudo, e aplicar esse dinheiro para daqui a um ano você ter pelo menos 10% a mais, você vai aplicar. Sem risco. Sem risco. Exatamente. Sem risco. Eu já estou com 50 guardado. Se eu deixar na poupança, acho que é menos de 0,5% que rende. 0,5%. Vou investir. Eu aplico o que vai me dar 10%. Então eu vou ter 55 no final do ano sem fazer nada. Só conferindo o número, sobe e desce, sobe e desce. E é isso que a gente tem que mudar esse cenário. A gente tem que pegar esse dinheiro que está aplicado e jogar para o mercado. Entendeu? Tem que ser mais vantajoso investir. Investir em empreendimentos, que gera emprego, roda a economia, entendeu? Mas como é que a empresa sobrevive se não tem consumo? Exatamente. O consumo vem de emprego. Então toda uma política social e econômica tem que ser feita, porque senão você não tem quem compra de quem Ali produz. da oferta e da procura. Se você não tem comprador, E você não tem é o poder de endividamento, é o poder de compra. Poder de compra. Márcio, não poder isso de endividamento. É outra coisa, quando a Lembra? pessoa fala assim, eu vou aumentar o teu salário, né? Meu, não adianta aumentar o teu salário se paralelamente eu subir o preço de tudo. Vamos fazer aqui uma conta básica. Você financia um veículo em 36 meses, você vai pagar 2,5 veículos. 2,5. É o teu poder de compra. Por quê? Porque tem um sistema financeiro que vai engordar com essa questão Márcio, do custo operacional. Gente, Ele vai. Porque a fábrica, lembra que nós tínhamos aquelas greves de montadores? Não tem mais. Por quê? Porque a fábrica ela vende toda a produção dela. O mercado vai lá, o sujeito chega na financeira, compra o carro, financiou, a fábrica está recebendo dela à vista. Está recebendo dela à vista. Ô Márcio, veja, você citou... Você paga todos. Olha como a economia... É por isso que eu falo que a gente deveria ter no nosso plano pedagógico educacional, educação financeira. Você quer comprar um carro, em 36 meses você paga 2,5. Então imagina que você tenha 10 mil reais. Se você, ao invés de comprar um veículo de 10 mil reais que tu vai pagar 25, se você pegar esse dinheiro e aplicar, daqui a 2, 3 anos tu tem 25 mil reais. Aí tu compra o carro de 10 mil à vista com desconto e tem mais dinheiro na conta. Isso chama-se educação financeira. Claro que é diferente, eu estou precisando do veículo agora,
então eu vou comprar ele agora porque eu preciso dirigir. Isso aqui, a partir do momento que eu adquiro ele, eu estou com bem, eu também venho PVA, seguro, gasolina e manutenção. E isso então, o banco não dois divide com você. Não, de forma alguma, o risco é teu. Se você não fizer seguro e for roubado, tu vai continuar com a dívida. Vai pagar a dívida independente do carro. Isso é o que a gente deveria aprender, educação financeira. É que nem consórcio, né? As pessoas às vezes entram no consórcio e fica aquela ânsia de arrematar e tirar o bem. Não, meu amigo, paga ele todo. Deixa pra pegar no final. Depois que tá quitado, tu pode até escolher outro bem. Ah, não, esse aí já... O carro que hoje era, né? O top de linha é outro. Amanhã é outro. Sem contar que você tem aquela questão, né, do resíduo do consórcio, do mais tempo de venda. Exatamente. Bom, quem pode esperar, espera. Quem preferiu o consórcio ao financiamento ainda está melhor. 10 horas mais 7 minutos. Maria Clara, a próxima matéria. Caramba, o primeiro tema rendeu pra cacete. Para sair da taxa Deixa eu ver se hoje tá. Agora você deu uma relaxadinha? Ah, não. O programa de aquisição de alimentos é relançado no Recife. O governo federal lançou ontem o programa de aquisição de alimentos, o PAA. O novo formato, recriado a partir da medida provisória, irá focar em ampliar a produção proveniente dos povos indígenas quilombolas assentados na reforma agrária, negros e mulheres. Em cerimônia no Recife, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que o relançamento do programa é um passo importante para melhorar a qualidade da alimentação do brasileiro e da renda de quem vive no campo. Esse povo tem que comer 3 vezes por dia. Esse povo tem que trabalhar. A gente não quer apenas comer 3 vezes por dia. Quer se vestir bem, quer estudar bem, quer ter carro, quer ter geladeira, quer viajar. Tudo aquilo que a gente é capaz de produzir. Se fomos nós que fizemos, nós temos direito de ter. Por isso, temos que brigar, porque ninguém vai dar de graça pra gente, afirmou para o público reunido em um ginásio da capital pernambucana. O ministro do Desenvolvimento Agrário e da Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, afirmou que o programa terá um orçamento de 500 milhões de reais. Segundo ele, os órgãos federais serão orientados a comprar pelo menos 30% dos alimentos de agricultores familiares. Vamos avançar muito para tirar o Brasil da fome, disse. Criado em 2003, o PAA fez parte da estratégia do Fome Zero, que tinha como objetivo contribuir para reduzir a insegurança alimentar e nutricional por meio de fortalecimento da agricultura familiar e da economia local. Em 2021, o programa mudou de nome e passou a ser chamado de Programa Alimenta Brasil. O evento teve a participação da governadora de Pernambuco, Raquel Lira, e do prefeito do Recife, João Campos, que foram alvos de vaias do público. Ao discursar, Raquel Lira afirmou que as mais diversas opiniões devem ser respeitadas e que irá trabalhar para o combate à fome no Estado em conjunto com o governo federal. Vamos enfrentar a fome, não com vaias, mas com muito trabalho. O presidente Lula manifestou-se sobre a vaia. Quando vocês estavam vaiando a governadora, vocês estavam me vaiando. Ela não está aqui porque ela quer, porque foi convidada por nós. A governadora não pode ser nossa adversária política, mas é governadora do Estado. Foi eleita, a governadora pode ser nossa adversária política, mas é governadora do Estado. Foi eleita e vou respeitá-la como governadora do Estado. Quando o dono da casa sou eu, podem me vaiar à vontade, mas respeite os meus convidados que vieram aqui, disse o presidente Lula. Bom, o programa começa e no momento político as vaias também, e não ao presidente, sim à governadora. Mas está uma saia justa, né? Esse nome Lira me é conhecido, né? É a mulher do doutor Lira, não, né? Eu tenho a minha dúvida, acho que sim. Eu até vou perguntar para a Maria Clara se ela consegue levantar para a gente. Se ela é a parente esposa, da doutor Lira. Se ela é a esposa do Arthur Lira. O doutor Lira não é adversário político dele, né? Talvez o pessoal... Na verdade... Marcelo, na verdade aí é o seguinte... Não, na época da eleição... Veja, o lançamento desse... Relançamento, não. Casada com o Fernando. Esse projeto é do governo atual, quer dizer... Foi do governo, foi lançado em 2003, reformado em 2021 e agora relançado então novamente. O público que vaiou ali, na verdade, é o público do atual presidente, né? Sim, acredito. Como ela é adversária, então, então ele até chamou a atenção delas. Mas você vê,
É que é difícil você comentar política pública social, né? Porque você pode ser mal interpretado e dizerem que você não tem a empatia de se identificar com o vulnerável. Mas veja, vamos falar de economia. Por um lado, não temos o arcabouço fiscal, mas por outro, o governo continua criando projetos de distribuição de valores sem prever de onde vem o dinheiro. Entendeu? Será que esse já não está esses 500 milhões de dólares? Tudo bem que teve uma medida provisória que alterou, reformou, mas será que esses 500 milhões de dólares... Porque como ele foi colocado em 2021, Não, 500 eu milhões já acredito deviam que estar isso no aí, orçamento? acredito que isso esteja no orçamento, né? Esses O que ele 500. deixou fora foi tudo que for do Bolsa Família, ele deixou fora do teto. Então, esse espaço que abriu, você coloca o que você quiser. Provavelmente isso aí já estava, porque diz lá que era Programa Alimentação Brasil e agora virou Programa Amigo Alimentação? PAA, pelo menos alimentação. PAA. Então, a gente gostaria que ao invés dele estar distribuindo, né, dessa forma, estivesse investindo em planejamento familiar, para que as famílias cresçam com mais estrutura, né, tenham condições de se autossustentar e não fique dependendo, né, desses projetos Assim, sociais. O governo comprar, se ele tem que comprar, ele cria critérios para comprar. E comprar do agricultor, comprar daqueles que podem... Lógico, isso é salutar, né? É a forma do governo. Mas não comprar simplesmente porque eu quero te ajudar. É comprar porque eu preciso comprar, eu tenho que comprar bem, eu tenho que fazer com que a minha compra tenha uma função social. Né? Isso não quer dizer que não vai comprar do agronegócio, vai comprar do agronegócio. A gente está discutindo aí os estoques reguladores que desapareceram nesse país. E eu não sei até que ponto é bom ter um estoque regulador para se perder nos armazéns, ou ter um estoque regulador para realmente fazer o controle. O estoque regulador era aquele mecanismo que eles utilizavam para não deixar o preço dos produtos subir, né? O país tinha o seu estoque, o governo tinha o seu estoque, na alta do preço disponibilizava o estoque. Aí seguravam. Vamos voltar na questão... Não é nem na alta do preço, é na escassez do produto, né? que quando sobe o preço, aí você chega com o produto. Aumenta, aí a procura se mantém. É a oferta da... Lembrando aquela questão da soja. Porque o óleo de soja, a soja foi exposto a super safra e o país teve que importar soja para produzir o óleo de soja. E aí o óleo de soja se deu aquela... E é direto, gente, a gente volta a falar, quem ganha um salário mínimo, que a maioria dos brasileiros, tá? Quando você pega um produto que custa 4, ele passa a custar 8, isso afeta diretamente na vida dessa pessoa drasticamente. Não dá para falar, não, são só R$4. Não são só R$4. Não, é muito mais, representa muito mais. Não são só R$4. Você vai comprar o sabão em pó, você vai gastar 30 e poucos reais. Aí você imagina para uma família que sobrevive do salário mínimo, as pessoas que têm uma dificuldade enorme nisso. Como é que você faz? Como é que você consegue avançar nisso? É difícil, né? É difícil. Bem difícil. É bem difícil. Então, difícil. Aí você vê o pessoal falando uma taxa. Então, o governo fazendo isso, eu até entendo. 500 milhões, inicialmente, eu acho que dá. Mas nós estamos falando Brasil. País de 220 milhões de pessoas. Então, a gente precisa... Esse projeto tem que avançar muito mais. E essa economia e a agricultura familiar tem que crescer muito mais, André. Exato. Como dizia finado Tancredo Neves, o Brasil é o celeiro do mundo. Nós temos que plantar para o mundo. A gente deveria alimentar o mundo mais. Isso. Esse assim. seria o E aí correto. você alimenta o mundo e com isso você desenvolve tecnologias para que você possa alimentar o mundo, você cresce com isso, né? É assim. É dessa forma. Porém, vamos para a próxima matéria? Por favor, sigamos. Siga lá, Pelota. Vamos à próxima matéria nesta manhã. Base de Lula falha e oposição convida 5 ministros para depor na Câmara. Sob o comando de oposicionistas, a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, o CFFC, aprovou o convite de 4 ministros do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva numa demonstração de falha da base governista. Os deputados da oposição não tiveram dificuldade de votar as propostas de pedidos de esclarecimentos ao ministro Flávio Dino da Justiça, Marina Silva do Meio Ambiente, Carlos Lupe da Previdência e Carlos Fávaro da Agricultura. A comissão é comandada pela deputada bolsonarista Bia Kicis.
O ministro da Educação, Camilo Santana, também foi convidado na Comissão de Educação. As audiências com os ministros foram marcadas para abril e os argumentos para a justificativa tocam em pautas caras ao Bolsonaro. Dino foi chamado para esclarecer a ida do Complexo da Maré, favela no Rio de Janeiro, local que, argumenta o autor de um dos 3 requerimentos apresentados por comissão, Carlos Jorge, do PL, dominado por facção criminosa. Lupe foi convidado para esclarecer os descontos desautorizados na folha de pagamento dos aposentados em benefício de entidades sindicais. Fávaro terá que explicar as denúncias de invasões nas terras pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais, o Sem Terra, o MST. Marina falará sobre a declaração de que 120 milhões de brasileiros passam fome e o recorde de desmatamento da Amazônia em fevereiro de 2023. E Camilo prestará esclarecimentos sobre a extinção da diretoria das escolas cívico-militares. A principal estratégia da oposição a Lula é usar o colegiado para convocar ministros e prestar esclarecimentos, o que acontece entre outros colegiados. Há 30 requerimentos de convocação submetidos às diferentes comissões. Dino lidera com 20 pedidos, em sua maioria da Comissão de Segurança Pública e o Combate ao Crime Organizado. A Federação Petista e o Partido de Bolsonaro ficaram com 5 comissões cada. A Comissão de Comunicação, criada neste ano, vem ganhando a atenção dos bolsonaristas. Ontem, o colegiado aprovou um requerimento do deputado Gustavo Gaia para realizar uma audiência pública sobre a institucionalização da censura no Brasil. Estão entre os convidados o blogueiro Alan dos Santos, investigado no inquérito dos atos antidemocráticos e foragidos da Polícia Federal nos Estados Unidos, outros influenciadores bolsonaristas e representantes do Meta, empresa que gera o Facebook, Instagram e WhatsApp, Twitter e Google. Em outra proposta por Gaia e aprovada ontem, a comissão chamará o ministro Paulo Pimenta, da Comunicação Social, para falar sobre as ações sobre a liberdade de expressão e de imprensa. Caramba, Márcio, isso aí você tinha que ter separado pra gente falar a semana inteira, cara. É muita coisa. É muita coisa, cara. Primeiro, 5 ministros já falando em situações... E os temas são bem olha, são fortes. O Flávio Dino prestar esclarecimento por sua ida no Complexo da Maré. O que o ministro da Justiça está fazendo indo lá? Não quer dizer que não precisa estar lá para ver a realidade. Mas essa tanto que teve uma brincadeira, né, que os caras mostrando que a Polícia Federal ia mandar imprimir máscaras com o rosto do Flávio Dino para poder fazer operações em comunidades controladas pelo crime organizado. Isso é uma piada, tá, gente? Não é uma piadinha rápida, é só piada, tá? Antes que tentem lacrar. É uma piada. Então ele tem que explicar isso. O segundo, explicar os descontos desautorizados em folha de pagamento dos aposentados para entidades sindicais. Peraí. Quem autorizou descontar na folha aquele percentual? O desconto obrigatório caiu em 2015. 2017, né? Foi 2017, quando teve a reforma trabalhista. Não tem mais desconto obrigatório. O desconto tem que ser opcional do trabalhador. Mas descontaram. Então tem que prestar esclarecimento. O outro que... Pô, é coisa pra caramba. O outro vai ter que explicar as invasões... dos MST nas fazendas. Que nós relatamos aqui, na Bahia, Foi? Inclusive. Então, das fazendas da Bahia. A gente entende que o tema reforma agrária ele deveria ser uma pauta primordial, urgente, né, da agenda do país. Urgente. Isso desde Getúlio Vargas, acho que é Getúlio Vargas que deu uma declaração assim, né, que é ter um vídeo com um texto dele muito memorável, né, que ele fala engraçado, esse país e não temos que fazer a reforma agrária para que cada pessoa tenha o seu pedacinho de terra para plantar. Acho que é o Getúlio Vargas. Getúlio Vargas.
Não, Talvez eu esteja confundindo, mas é uma figura que essa... Não, nós estamos falando em 1900 e... Lá atrás, é coisa lá já atrás. Já faz tempo. Isso caiu assim, engasgando, foi Getúlio Vargas ou Juscelino, eu tô confundindo. Eu vou ter que consultar. Foi um dos dois. Para você ver que desde lá de trás, acho que é Juscelino, lá de trás já havia essa discussão da importância da reforma agrária. Falei pra tu, tinha que dividir isso aí, pô, é muita coisa. É muita coisa. A novela O Rei do Gado, que tá sendo reprisada, minha mulher tá assistindo. Olha como que a gente vai buscar as coisas. A novela Rei do Gado, não sei se você lembra, tinha um senador amigo do Rei do Gado lá. A filha do senador tinha um movimento. Na época eu assisti a novela. Né? Não, aí chega um momento que, né, tá pra ter eleição na novela. Ela me olha ali, tipo assim, como é que você sabe da novela, né? Não, pra você ver como a gente fica ligado em tudo. Tá pra ter uma eleição, aí uns amigos, né, queriam dizer que esse senador, que ele tem uma voz, não lembro o nome do ator, que ele diz, né, pô, seria bacana, aí ele vai em cada um dos amigos e fala, olha, pra poder ouvir presidente, eu preciso do apoio de vocês. A pessoa, não, pode vir, tamo junto, e papapá, e papapá. Aí ele se reúne com uns 3, 4 grandão, né? E ele fala assim, não, minha pauta principal é reforma agrária. O Rei do Gado, abre o olho assim, peraí, vai mexer na minha fazenda? Para você ver a importância desse tema. É necessário ser feito. É necessário, então... Não é apenas assentar, dar as terras, é dar estrutura, é dar condição, é fazer com que a produção seja adquirida. Ela seja escoada, né? Escoada de modo correto. Que o governo dê preferência à compra, né, desses produtos como incentivo e manutenção. Isso. É isso, não é só assentar. Não é só então, dar terra, Márcio, tudo isso. mas agora, aí você vê... Essa discussão das invasões. Você vê esse movimento, ele é legítimo. Eu considero que a reforma agrária é um movimento muito legítimo. Mas aí tem sempre os excessos. Você vê uma pessoa que está no movimento há mais de 20 anos. Pô, André, vamos... Isso não é mais um movimento. Para se ter uma ideia do que a responsabilidade que é e quanto é a dificuldade desse movimento, dessa questão da reforma agrária, a cidade de Cubatão, a maior parte dos migrantes vem do campo. Vem do campo. Vem do campo. Meus pais eram do campo. A gente cresceu na base do Bananal, né? Meus pais vieram de Minas Gerais do campo. E assim é. Então, a grande parte das pessoas que estão aqui vieram do campo, o êxodo. Por quê? Isso. Porque no campo, a dificuldade e a oferta na cidade em relação, principalmente Cubatão na época, que era o polo crescendo, sendo instituído, e a vasta opção de emprego. Exatamente. Nessa cidade, você estava trabalhando em uma empresa, te era ofertado trabalhar no dia seguinte em outra, ganhando muito mais. Exatamente. Então, era o momento. Mas foi o êxodo, a saída do campo. Do campo. E por que existe isso? Porque, na verdade, não se tem uma composição agrária que faça com que o homem do campo permaneça. Que ele permaneça no campo, né? Quem mais ouve produzindo as músicas sertanejas eram as pessoas da cidade. Até isso mudou. Pelo sentimento da saudade. De lembrar de quando viviam lá. Exatamente. Agora, continuando, né? Porque eu falei pra tu. Você devia ter dividido isso aí. A outra intimada é a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. 120 milhões é muito brasileiro. Cara, eu adoro essa mulher, bicho, de verdade. Eu gosto muito. Ela é um ser humano fantástico. Ela é um ser humano do bem. Você chega próximo dela, você sente paz. A hora boa, né? Você sente paz, de verdade. Eu tive uma oportunidade em 2018 de participar de uns 2, 3 eventos e eu sentei do lado dela, cara. Pô, foi inesquecível, tá? Ela é um ser humano muito do bem, de verdade. As pessoas não conseguem entender bem a forma que ela fala, que ela tem um jeitinho, devagarzinho, de falar, meio repetitivo. E pra quem tá em casa isso acaba sendo cansativo. Mas, entretanto, todavia, né? Quando ela foi lá fora dizer que tem 120 milhões de pessoas, isso foi uma bola fora, rapaz. E uma bola fora. Já falamos sobre isso aqui. Na eleição, diziam que nós tínhamos 33 milhões de pessoas passando fome. Ou na linha da miséria, porque isso eles também. Até isso eles mudam, tá? Eles mudam essa linha para poder enganar a população. Aí passou a eleição,
fevereiro, acho que foi fevereiro que ela foi lá, foi final de janeiro para fevereiro. Ela foi lá e disse que são 120 milhões. Do ponto de vista político, Márcio, isso aí pode ser interpretado como uma estratégia para criar uma narrativa para daqui a alguns meses dizer que hoje o país tem apenas 40 milhões. Reduziu em 80. Mas se tinha 33 em outubro de 2022, não teria reduzido, teria aumentado para 40. Você entendeu o que eu falei? Sim. Foi claro, né? Talvez a pessoa possa se perder. Mas é isso que eu estou dizendo. Estou jogando alto para... a oferta. Eu vou jogar lá em cima para chegar num número mais ou menos próximo. Diante de uma negociação, a gente joga para cima para chegar num preço meio termo e papá. Então isso ela tem que esclarecer. Ah, foi uma declaração, sei lá, infeliz. Ela tem que esclarecer. Ah, eu não quis dizer que eram pessoas que estão passando fome. São pessoas em condição de vulnerabilidade. Você está pegando metade da população do Brasil e dizendo que... Mais da metade. Entendeu? 120 milhões. Aí vão dizer que o conceito de vulnerabilidade é baseado na quantidade de refeições que a pessoa faz por dia. Márcio, se você procurar um nutricionista... Pô, eu falei, pastor, divide essa bexiga aí, pô. Se você pegar... Não, peraí, ó. Se você pegar um nutricionista e perguntar pra ele qual é a quantidade mínima de uma alimentação saudável, são 6 vezes por dia. A matéria é assim porque você tem capacidade para desenvolvê-la. Não, né? o cara deve pensar assim, pô, vai falar agora no nutricionista. Se eu estiver falando alguma besteira, por favor. Então são 6 refeições por dia. Então, qualquer pessoa que coma menos de 100 refeições está em ato de vulnerabilidade. Sabe? A necessidade de cada um, né? Cada um é... Sim. A gente brinca que às vezes a gente vê uma pessoa dessa finura, né? E o cara quando vai comer aquela montanha, mas pô, você tem que ver qual é a atividade física dele. De que forma é o metabolismo dele, né? Pô, é uma pessoa que trabalha, por exemplo, quem trabalha no pesado, né? Que a gente usa essa expressão no pesado, ele gasta energia de uma pessoa que vai pra academia 3, 4 vezes mais. Então ele come uma quantidade suficiente para que o corpo mantenha ele com energia durante aquele período do trabalho. Você imagina um jovem trabalhando no serviço pesado. Ele vai tomar um café da manhã Não, o jovem e vai almoçar loucamente, vai tomar um café... Vai consumir muito, porque vai está consumir queimando muito. Então... Aí, Márcio, olha como que esses assuntos são, a gente precisa aparar. Você está falando, porque eu vou fazer um adendo sobre essa questão dos pobres. Então, a gente tem que fazer fechar bem esse ciclo, porque, veja, ao mesmo tempo que ela vai tentar de alguma forma, né, justificar que os 120 milhões vai incluir mais alguém, né? Quem não faz 3 refeições por dia, 4, 5, 6 tem vulnerabilidade. Passar fome é algo muito sério. Sim, por isso que eu tomo cuidado de falar isso. Quando a gente vê uma pessoa entregando uma cesta básica, independentemente da intenção que a pessoa está entregando, né, normalmente é um político que faz isso, né, aquele que aceita, ele precisa. Então tem que se ter um respeito muito grande. Exatamente. Muito grande. Exatamente. Então a pessoa que está em necessidade, se ela precisa de uma cesta básica, ela vai aceitar, não importa onde. Por isso que eu bato aqui. O pessoal fala, o governo fala que uma cesta básica para a família. Vem cá, quanto é que é um vale-refeição para uma pessoa? A cesta básica, ela não chega a metade de um vale-refeição. E uma refeição para uma pessoa. Então eu não entendo essa matemática do consumo, não. Uma cesta básica para a família, vem cá, mas o vale-refeição para uma pessoa, o valor é maior do que uma cesta básica. Uma cesta básica. E só para concluir, Márcio, ao mesmo tempo que o nosso presidente atual deu uma declaração, acho que 2 semanas e meia atrás, muito infeliz, dizendo que tem pessoas comendo mais do que deveria, né? Aí o pessoal brincou que ele estaria colocando a culpa da fome no país naqueles que comem demais. Então, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, ela tem que esclarecer, tá? Tem que esclarecer e isso tem que ser muito bem divulgado, porque não pegou bem, tá? Pegou muito mal e todo aquele glamour que ela tem na pauta ambiental, que é dela, é uma pauta muito importante, as pessoas não dão importância para isso, acaba ficando de lado, né? Vai lá fora falar de uma coisa de maneira equivocada. Deixa eu fazer eu ia fazer 2 situações, mas você colocou um ponto, é um ponto de vista meu. Em relação não a quem come mais, e sim quem desperdiça. Quando você compra um alimento e esse alimento apodrece na sua casa e se desperdiça na sua casa, você é responsável pelo aumento desse alimento para as pessoas. O desperdício do alimento, na verdade, ele aumenta
o custo desse alimento. Porque a demanda ela aumenta, você está jogando fora. Mas se você não jogasse fora, esse alimento estaria na gôndola, estaria na feira e a pessoa e a venda seria destinada a uma outra pessoa. Quando você tem o desperdício, quando você desperdiça o alimento, você na verdade está tirando ele da mesa de alguém. Porque você está contribuindo para que o preço dele fique em alta. Exato. Então, essa responsabilidade. Quanto comeu não? Você comeu, você comprou, fez, comeu, não desperdiçou, show de bola. Agora, comeu o desperdício, que muito é desperdiçado, muito é desperdiçado. As pessoas não têm. Lembra aquela educação de antigamente? Não deixa a comida no prato. Coloca o que come. Vai comer o que. Não. Muita gente não faz isso. Pega, desperdiça a comida. Quando você está desperdiçando, você está tirando ela do prato de alguém. Por quê? Porque você está contribuindo com o aumento do preço. Exatamente. Perfeito. Segundo ponto. Até hoje, eu não vi nenhum governo definir realmente um percentual dos brasileiros que estão na faixa da pobreza. Por quê? Porque a pandemia mostrou isso. Nenhum governo jamais chegou próximo ao real número de brasileiros que estão abaixo, que estão na linha de pobreza. Jamais. A pandemia mostrou Mostrou claramente isso, a ineficiência de todos os governos. De todos os governos em realmente ter uma ideia do que é a faixa de pobreza nesse país. Perfeito, Márcio. Perfeito. É isso. Então, como é que você vai fazer trabalhos sociais, como é que você vai desenvolver políticas sociais se você não conhece os números? Os números. É difícil. Essa é uma das... que falar ponto positivo em relação à pandemia é um... Não, a pandemia veio até mostrar isso. Falou, eu vou mostrar para vocês o que é. É errado, mas isso podemos dizer que... Ceifou vidas e mostrou quantas pessoas estão na faixa da pobreza. Estão na faixa da quantos pobreza. Estão excluídos. Sem CPF, sem nada. Sem RG, excluídos. Eu falava isso na época aqui, logo no começo, quando começamos o programa, que ela trouxe os dados de censo mais precisos dos últimos 100 anos. E eu vou aproveitar agora, eu vou fazer um apontamento aqui, já que está falando de alimentação. Nós tínhamos o Bom Prato itinerante na Vila Esperança, né? Ainda está itinerante. Mas não está na vila. Não está na vila. Então quem comer na vila não precisa comer mais, vai para outro lugar. Se quiser, vai atrás do Miranda, carro. Quer dizer que eu te dou a refeição agora aqui. Mês que vem não estou aqui mais, tá? Se vira. Você falou em Bom Prato, ontem vira. Saiu Poxa vida. Ô Márcio, você falou em Bom Prato, ontem saiu uma matéria de São Vicente que o Bom Prato do centro de São Vicente vai mudar para o México 70. Uma adequação. Aí, assim, algumas pessoas reclamaram, parece que os comerciantes do centro estavam se sentindo prejudicados porque o Bom Prato, abre aspas, estava atraindo pessoas de rua, né, usuários de droga, situação de vulnerabilidade. Né, e estavam... Não é só vulnerabilidade. Não, eu estou usando o termo para não falar... Eu digo pessoas, né, sob o ponto de vista deles, que não agregavam e estava ameaçando clientes, pedintes e prejudicou o comércio do centro. É uma dualidade bem esquisita. Você vai atender a comunidade, o cidadão que precisa, em contrapartida a vinda do cidadão que precisa, muitas vezes agrega toda essa... É uma coisa muito louca. Então... Porque quem você espera num Bom Prato? Você espera o pessoal... Não, as pessoas estão necessitadas. Mas eu tenho um receio, Márcio, de você pegar um Bom Prato e colocar dentro de uma comunidade carente e aquilo se tornar permanente. Eu digo permanente, você me entendeu, né? No sentido da palavra de que as pessoas deixem de ter... buscar e para... aqui tem um Bom Prato. Não, já tem um peixe ali, vou pegar vários, vou pescar nada. E aí vem governos preguiçosos, vem candidatos preguiçosos. Não, você pega uma marmita, não, agora a partir de hoje eu vou deixar você pegar 5, você leva para casa, entendeu? Aí você tem almoço e janta, recebe um amigo em casa. É muito delicado isso, Exatamente. É muito delicado porque você está falando de tratado. Vidas. Não dá para você nivelar por baixo, porque senão você vai excluir. Não dá para você não entender quais operações podem existir, porque você não é tolo. Aqui, Márcio, em Cubatão, antes de instalar o Bom Prato, aqui, olha, a gente estava falando de outra coisa, a gente foi. A gente já tá aqui, antes de instalar o Bom Prato, até comentei isso no grupo ontem lá, tava debatendo com um amigo, que existia uma lenda de que o Bom Prato não vinha para a cidade porque os comerciantes
do centro do ramo alimentício iriam ser prejudicados. É uma lenda. Sim. Tá aí o Bom Prato. Ninguém foi prejudicado. Ninguém foi prejudicado. Públicos diferentes. São públicos diferentes. A comida não é... A comida é de qualidade. É boa. A comida do Bom Prato é muito boa. Tá? Mas quem come num restaurante que gosta de opções... Né? Hoje eu como um peixe, amanhã um pá, não sei o que, papapá, hoje eu vou comer só uma feijoadinha e tal. Ele não vai no Bom Prato. Não vai, mesmo pelo preço, ele não vai. Ele quer comer Preço, diferente. toda uma situação que a pessoa acaba não indo, até para uma condição de status quo. Sim, até aí por entra, isso. entra a vaidade humana, né? Status quo, tem tudo isso não aí. quero ser visto comendo lá e tal, mas tem isso tudo isso, né? Eu entendo que isso se é- você tem possibilidade de comer em outro lugar, deixa a vaga para quem cada não tem. um é de um jeito, Se né? você tem possibilidade Errado. de adquirir a sua refeição em outro local, deixa a vaga para quem realmente está precisando. Exatamente. Então é essa a situação. Bom, cada um. Vamos agora falta uma ainda, você não falou. Falta duas, só que eu esqueci. Não, porque uma sim. era da Comissão de Educação. De educação, que é para falar da diretoria das escolas cívicos-militar, E se tem mais um outro aí. e é uma do Pimenta, da comunicação, que é a respeito da... Então, tá vendo? A gente esqueceu dois E o temas Pimenta ainda tem importantíssimos, essa hein? situação que tem a Receita Federal, que ele tinha declarado a casa, que não declarou, que O na- da quando ele foi comunicação, candidato, ele eles disse que estão ele não declarou a tentando, casa. Marcelo, eles estão tentando instituir um gabinete de regulamentação de mídias sociais. Nós estamos falando de... Tá? Censura. Isso é censura. Olha, gente, esses dias eu tive um problema, eu já tive 3 ou 4 problemas já, depois que mudou o governo. Os amigos brincam, você é subversivo. Não, estamos lembrando daquele tempo lá atrás. Alguns comentários, eu realmente, eu não gosto quando você pega, fulano tem que morrer, eu tô com ódio da pessoa. Eu acho isso totalmente desnecessário você usar uma rede social para falar sobre isso, tá? Uma rede social para você dar uma reclamada, mostrar um momento de lazer seu, uma piada, uma diversão, uma notícia. Isso é uma rede social, é o que nós vivemos no dia a dia. Mas algumas palavras você não pode mais usar, tá? Você não pode mais usar. Eu fui fazer uma piada com um amigo, alguma coisa política, eu fui falar uma piada para ele, tipo assim, por mim tinha que pegar todo mundo e dar uma surra em praça pública de cinta. Surra em praça pública de cinta. Uau! Mas, dentro do contexto, isso é uma piada, né? Para que teria que pegar o texto dele. Na hora que eu fui publicar, eu recebi a mensagem na hora. Que aquilo era... infringir as políticas. Eu nunca tinha visto aqui no Facebook, até salvei. E mandei, falei, agora... Aí eu fui lá e mudei a palavra. A palavra... Entendeu? Mudei a palavra por uma coisa mais assim... eu usei uma coisa mais rebuscada. Porque a ferramenta ainda não conhece a nossa língua portuguesa. Porque se ela conhecer, ela vai censurar. Ela vai falar, você está tentando falar a mesma coisa com palavras diferentes. E você pode perceber que nas publicações de rede social, algumas palavras, principalmente no Twitter, né? Que o Twitter ele é mais pesado. Eu nem tenho essa rede porque eu acho ela desnecessária, mas tem gente que gosta. Porque ela é muito pesada, ela é muito venal, né? O pessoal ali é... Ácido. Ácido não, você está sendo gentil com a palavra ácido. Lá a minha mulher costuma dizer que lá é o esgoto. Faca no na rede dente social. para baixo. Lá é pesado. E algumas palavras o pessoal posta e risca a palavra. E se você já reparou isso. Ela pode pegar as publicações e quando tem áudio, na hora de falar, ele põe o pi, como se fosse um palavrão. Né? Um palavrão, a gente sempre coloca o pi, né? Pi, papá. Agora não, a gente também tem que tomar cuidado com algumas palavras e colocar o pi também. Veja, meu amigo. Então isso tudo vai ser alvo de discussão. Se a própria rede social, o próprio Facebook, Instagram e o WhatsApp não conseguem gerenciar tudo que é escrito, você acha que o governo vai conseguir, Márcio? Ele vai começar a ver perfil. O teu perfil é mais pra cá? Pode falar o que quiser. Teu perfil é mais pra cá? Não, esse aqui a gente põe uma travinha de segurança, né? Como não dá pra controlar tudo que ele fala, então a cada... um dia eu bloqueio, um dia eu desbloqueio. Um dia eu bloqueio, um dia eu desbloqueio. Até o cara cansar. Mas vai se trabalhar na antecipação ou vai se trabalhar na publicação? Você publicou isso,
você saiu aqui da Márcio. situação, nós vamos te coibir. Ou você vai, porque assim, vamos lá, se eu for antecipar, se eu for, na verdade, censurar a tua publicação, é uma coisa. Se você publicou e eu vou efetuar na sua publicação uma aplicação legal, é outra coisa. Exato. É que é difícil, tá? A Agora, gente por quê? entende que é difícil. Não, porque se eu for antecipar, eu posso estar cometendo um ato de censura gravíssimo. O E pós, esse é o problema. quer dizer, não há Esse é o crime problema. antes do ato, né? Não existe um pré-crime, Exatamente. é isso? Não Exatamente. sei. Não tem. Então, O fato precisa ocorrer. para que né, se tenha, você né? possa- Então há uma regra, há uma lei. Se você não cumpriu a lei, o rigor da lei para você. O rigor da lei para você. Então, Mas, eu tenho muita preocupação porque tem aquele... Porque, além de tudo, nós precisamos observar, isso nós estamos falando em redes sociais, mas nós precisamos observar os conteúdos também em TVs que realmente Não, tá, são Márcio, necessários. tá escancarado, viu? Necessários. Né? Você quer tem- ouvir notícias boas a respeito do Márcio Chaves, você tem lá um... Você quer ouvir notícias ruins a respeito do Márcio Chaves, você tem lá. Eu vejo isso, de verdade, cara, eu vejo isso até como um bom. Acho que tá mais honesto. Tá mais honesto. Está mais declarado? Analisando alguns especialistas políticos dizendo como foi a campanha de 2022, e um dos pontos que eles apontaram foi isso aí, que nunca viram mídias tão transparentes. Essa seria a palavra. Estão declarados? Tão transparentes, tanto para um lado quanto para o outro. Então hoje você pode escolher se você quer ouvir uma notícia boa ou uma notícia ruim. Eu acho que a próxima notícia a gente vai poder destrinchar bem sobre isso. Bem isso. Mas regulamentar as redes sociais, que já tem um projeto já pré-aprovado no Senado e foi todo modificado na Câmara, que uma vez a gente conversou aqui, tem um rol extensílimo de pontinhos que eles querem controlar. Isso é muito complicado. Até o Trump voltou, né? Deixar ele voltar, né? Até o Trump voltou. Opa, acesso. Quanto mais acesso, melhor. Trump, Outra educação, não vou nem falar, porque eu falei pra tu que você tinha que ter... Isso era o dia inteiro, cara. Comunicação essa. Pimenta na casa dos outros. Não, a outra da educação, da escola cívico-militar. Militares. Pô, tem alguma coisa errada na escola cívico-militar, Márcio? Tem alguma coisa errada? Poxa, gente... Isso que eu quero. Gente, você quer estudar onde? Você quer fazer... Então você siga. Você não está criando... É lógico. A gente tem que tomar muito cuidado com essa questão de manipulação, né? Exato. De criar guetos, né? A gente não mexe no nosso... Guetos no sentido que eu falo, não é no sentido ruim, não. Eu falo nessa questão de você Só vai criar ensinar... um feudo ali, ensinar só aquilo que você quer e formar de aquilo que você... Isso é erradíssimo. Isso é errado, isso não pode acontecer. Não pode. Em qualquer escola, em qualquer instituição da educação, isso não pode acontecer. Você tem que dar condição de amplitude. Mas de obrigação você tem de que currículo. se você pegar histórias de pessoas, né, que acabaram entrando para o exército como última opção. Entraram para o exército, eu conheço um amigo que morava aqui, assim, tinha muita dificuldade e ele entrou para o exército e aquilo realmente mudou a vida dele. Seguiu carreira. Entendeu? Disciplina, acordar cedo, pá e tal, não sei o que, alguns não gostam, mas, sabe, aí passou um ano, se você quiser seguir carreira, você segue. Mas tinha a opção. Agora você vai tirar a opção. Entendeu? 10 horas mais 45 minutos, tá? Tudo como- isso aí para abril. A gente ainda tem tempo até abril, que eles vão começar a falar como- lá do não, que eles façam audiências separadas. Vão ser separadas. Né? E deem bastante publicidade pra gente discutir e a esse gente vai assunto. acompanhar. Vai chegar, com certeza vai chegar. É que tu juntou tudo num Não caldeirão, juntou tu fez tudo um só, só pra sarapatel. falar, porque o grosso ainda tá por vir, né? Tá por vir, né? Vamos a mais uma matéria nesta quinta-feira. Maria Clara, vamos lá, mais uma matéria. Impasse sobre votação de MPs deve se resolver nos próximos dias, diz Pacheco. O presidente do Senado e do Congresso, Rodrigo Pacheco, disse para a imprensa nesta quarta-feira, ontem, que o impasse sobre a volta do funcionamento das comissões mistas que analisam medidas provisórias da MP deve ser visto nos próximos dias. Pacheco reiterou que a votação inicial da MP por comissão mista é uma obrigação constitucional. Ele se reuniu mais de uma vez com o presidente da Câmara, Arthur Lira, para discutirem o rito da tramitação das medidas. O líder da maioria, o senador Renan Calheiros, que é pai do ministro,
apresentou à mesa do Senado a questão de ordem pedindo o retorno imediato do funcionamento das comissões mistas para análise prévia das medidas provisórias. O documento é assinado também por outros líderes da casa. As comissões mistas são das duas casas, Das né? duas casas. E o que acontece? Se não tem a comissão mista, eu vou discutir na minha casa, você vai discutir na sua casa. A discussão na minha casa, o entendimento na minha casa, a negociação com a minha casa é uma, a discussão na tua casa, a negociação com a sua casa é outra. Na discussão junta, você vê que o ministro Renan Calheiros está acelerando para que saiam as comissões. Eu acho que ele é base governista. Então, as comissões interessam ao governo. Sim. Então, é política? É. É o jogo político? É. Assim como foi o governo anterior, Bolsonaro, o governo atual também precisa das bases das medidas, das MPs. O Brasil funciona na base da MP. Já dizia lá atrás, MP. Na época que se teve, como nós tivemos Fernando Henrique Cardoso, MP. E de lá para cá, MP. Só medida provisória. Porque Tanto é que elas têm prazo, elas têm durabilidade. ela é mais fácil, né, de você colocar ela em execução. Ela é provisória, entrou, executou, seguiu, Fez, votou. já passa a valer, aí o governo já tem 90 dias, já com a medida em andamento, para ter mais subterfúgio, para dizer que aquilo é bom. E ela leva um Aí ano. tramita nas duas casas. E leva um ano. Aí vai discutindo, renova. Aí você tem planejamento à parte. Então tá aí as casas, essa discussão. Eu acredito que isso ainda vai azedar um pouco mais o pé do frango. Ainda mais com essa questão de hoje, vai azedar um pouco mais o pé Não do sei frango. sinceramente se é bom ou se é ruim as comissões mistas. Se nós tivéssemos um país sério, eu acho que a comissão mista ganharia tempo. Porque o mesmo projeto ele tramita na Câmara dos Deputados, passa por todo o rito para depois ir para o Senado. Aí se o Senado, de repente, fizer uma modificação nessa lei, ela volta para a casa anterior. Então, e fica André, eu entendo que assim, a gente vai acelerar, mas já vimos aqui situação de que foi votado na Câmara e no Senado no mesmo dia. Então quando se É o quer, que eu tô te falando. se faz. Né? Ele termina a Uma votação matéria. aqui e dispara por zap. Vai para lá, ó, já tem lá, já tá aqui, pega, corre ali, já. Quando há o interesse, por isso eu falo, Então. um país sério, né? Se já existe então quer dizer que a casa consegue acelerar. Quando quer, consegue. Quando quer, consegue. Então tá aí essa discussão e vamos ver a quem, né, interessa mais isso. A quem interessa. E agravou mais agora com esse incidente envolvendo o Moro nessa questão aí. Vamos a mais uma matéria nesta manhã. PAT de São Vicente. Matéria boa! PAT de São Vicente oferece 50 vagas de emprego. O posto de atendimento ao trabalhador da cidade ofereceu para esta quinta-feira 50 oportunidades de emprego em diferentes segmentos. O atendimento é sempre de segunda a sexta-feira, das 9 às 17 horas, de forma presencial nas unidades área insular, na Avenida Presidente Wilson, 1123, no Itararé, e na unidade da área continental, Avenida Ulisses Guimarães, 211, no Jardim Rio Branco. É necessário que o candidato CPF para quem quer mais agilidade, acessar as vagas disponíveis pelo aplicativo Cine Fácil em celulares do sistema Android ou por meio de cadastro pelo portal do Ministério de Trabalho, Emprega Brasil, por meio do link empregabrasil.mte.gov.br. Vamos conferir as vagas? 10 vagas de repositor de mercadorias, PCD. 8 vagas de operador de caixa, PCD. 4 vagas de açougueiro. 4 vagas de caldeireiro montador. 4 vagas de mecânico montador. 4 vagas de pedreiro. 4 vagas de pizzaiolo. 1 vaga de promotor de vendas, PCD. 1 vaga de cozinheiro geral. Temos mais? Isso. 1 vaga de ajudante de cozinha. 1 vaga de arrumador de hotel. 1 vaga de gerente de vendas, pessoa física jurídica, 1 vaga de gerente de hotel, 1 vaga de garçom, 1 vaga de barman, 1 vaga de mecânico de automóveis em geral, 1 vaga de operador de escavadeira, 1 vaga de operador de pá carregadeira e 1 vaga de operador de retroescavadeira. Tá aí. PAT de São Vicente, 50 vagas, André. Então, realmente, e tem vagas para PCD, viu? Então isso é muito bom. É legal ver a sociedade e todo mundo se mobilizando e entendendo as necessidades. Então, se você aí está tentando ingressar no mercado do trabalho, corre lá. As vagas, cada uma das vagas tem as suas especificações, aquilo que é necessário, a formatação
para o profissional da vaga, né? Então você acesse aí o Cine, dá uma olhadinha, dá um pulinho lá e se não foi, vá. Atualize seu cadastro, conheça, leve seus documentos e de repente você consegue voltar ao mercado de trabalho. Para quem está buscando o primeiro emprego também, dá um pulinho lá, verifica se as vagas precisam ou não de experiência, vê qual a formatação, participe. Eu acho muito bacana essa condição de que dá possibilidade ao retorno ao mercado de trabalho ou ao primeiro ingresso no mercado de trabalho. Então fica aí, parabéns ao pessoal do Pátio São Vicente que está disponibilizando as vagas, a gente recebe as informações, então muito legal, bacana, parabéns. 10 horas mais 51 minutos, uma notícia boa, vamos para mais informações nesta manhã de quinta-feira. Utilidade Pública, Companhia Municipal de Trânsito, informa interdição parcial da via próxima guia estacionamento na Avenida Joaquim Miguel Couto, no centro, a partir de hoje, às 8 horas dessa quinta-feira. O bloqueio ocorre desde a rua Pedro de Toledo até o cruzamento da Avenida 9 de Abril e permanecerá por 20 dias úteis. Então, volta lá, a calçada. Atenção, você que é transeunte. Né? Transeunte. Mantém ali, por favor, Maria Clara. Você, um transeunte é... Você, o transeunte, né? Transamérica. Joaquim Miguel Couto, a partir o bloqueio ocorre desde a rua Pedro de Toledo até o cruzamento da Avenida 9 de Abril, por 20 dias. A Avenida Joaquim Jorge Peralto, na pista Sentirira, Caratá, permanece interditada nesta quinta-feira até às 20 horas. O bloqueio ocorre no trecho entre a rua Olitília até a rua Benedito Moreira César. Vale lembrar que os motoristas têm como rota alternativa nesses trechos a Rua México e as avenidas Brasil e Beira-Mar. O bloqueio ocorre para a execução de reposição asfáltica na via sob responsabilidade da empresa Construvap. A partir da próxima sexta-feira, dia 24, a Rua Manuel Florencio da Silva, no Jardim Nova República, passará a ter sentido único de direção para o tráfego de veículos. A mudança ocorre da Capela Nossa Senhora Mãe da igreja até a ponte. O trecho terá sentido Bolsão 9 e estará sinalizado indicando a modificação. Lembrando também que a 9 de abril, no sentido centro-indústria, polo industrial, sofre também alterações na via devido às obras que estão sendo feitas na rede elétrica ali, no viaduto da linha férrea, que ficou pronto, né? Que nem parece que tinha obra ali, né? Agora ficou tudo igual e vai ficar chegou a ter alguns fechamentos, né? Período, mas foi rapidinho. Foi rapidíssimo, né? Uma obra daquele tamanho, uma coisa tão, né? Eu vi uma vez um vídeo da máquina colocando a peça, né? Nossa, parece... E você passa de volta ali, nem parece que aconteceu obra. Nem parece que aconteceu obra. Você nem percebe que foi duplicado, né? A linha férrea. Então tá feito ali. Então Parabéns. Tá aí a utilidade pública, as informações nesta quinta-feira, né? Quinta-feira. Então, transeunte, mas não tem que comunicar, o mais rápido possível que se faça as calçadas. Ontem mesmo eu estava voltando do almoço, eu me deparei com esse bloqueio aqui na Miguel Couto. As calçadas tenham um piso hidráulico, que ninguém possa escorregar, que elas sejam feitas de acordo com o que determina a lei municipal, que seja tudo muito bem feito. Só não demora igual aqui no São Paulo, né? Seja um pouco mais rápido, por favor. Por favor. Ajuda nós aí. 10 horas mais 54 minutos. Temos a matéria agora. Vamos falar da questão Maria Clara. A próxima agora é a respeito do caso Moro. Vamos estar falando aqui. A Polícia Federal deflagrou ontem, na quarta-feira, a Operação Sequaz e prendeu 9 integrantes do primeiro comando da capital, PCC, que planejava assassinar e sequestrar autoridades em São Paulo, Mato Grosso do Sul, Rondônia, Paraná e Federal. O senador Sérgio Moro, do União Brasil, ex-ministro da Justiça no governo Bolsonaro, era um dos alvos da facção. Os criminosos se referiam ao juiz Moro como codinome Tóquio. Os atentados contra a autoridade têm também como alvo o promotor Lincoln Gaquiaia, que investiga o grupo criminoso há cerca de 20 anos, além de agentes penitenciários e policiais do Mato Grosso e Rondônia. A facção estabeleceu como plano A o objetivo principal dos bandidos o resgate de Marcos Williams Ervas Camacho, o Marcola. Os investigadores calcularam que o PCC gastou aproximadamente 5 milhões apenas na articulação para tentar libertar Marcola, que está preso desde julho de 1999. A ordem para a operação da Polícia Federal partiu da juíza Gabriela Hard,
que foi substituta de Moro na 13ª Vara Federal Criminal de Curitiba na Operação Lava Jato. Em pronunciamento na tribuna do Senado, Moro disse que a classe política e os órgãos de investigação não podem se render ou retroceder a ameaças e devem adotar políticas rigorosas de combate às facções. Se eles vêm para cima da gente com uma faca, a gente deve usar um revólver. Se eles usarem um revólver, nós temos que ter uma metralhadora. Se eles têm uma metralhadora, nós temos que ter um tanque ou um carro de combate. Não no sentido literal, mas nós precisamos reagir às ações de crime organizado, afirmou. Moro soube em janeiro que era um dos alvos do PCC. Isso aconteceu quando Gáquia e o Procurador-Geral de Justiça de São Paulo, Mário Luiz Sarrubo, levaram a Brasília as informações de uma testemunha protegida ouvida pelo Grupo de Atuação Especial de Repreensão ao Crime Organizado, o GAECO. O senador, sua mulher, a deputada federal Rosângela e os 2 filhos do casal estavam sendo seguidos pela Sintonia Restrita, um setor de operações especiais do PCC. O resgate de Marcola é uma questão de honra para o PCC. Dinheiro tem, disse o promotor Gaqui. A reportagem. O ataque às autoridades era o chamado Plano B da facção. Há mais de um ano, a inteligência do Departamento Penitenciário Federal e a PF acompanhavam as movimentações de Marcola e de outros presos da facção na Penitenciária Federal de Brasília. O resgate envolvia o treinamento de mercenários na Bolívia e a ação de integrantes no Novo Cangaço. Bom, um crime organizado. Está claro, a matéria é clara, a situação é clara, e há uma organização e houve toda uma inteligência, tanto na composição quanto em desbaratar a composição, né? Aí envolve aquelas questões, por isso que eu falei que o Senado vai apimentar, que ontem o senador Cleitinho, de Minas Gerais, fez duras críticas, fez o posicionamento firme no Congresso, ainda pediu que o presidente Lula se pronuncie agora em defesa de Moro. Afinal de contas, Lula diz que ia apaziguar o país. Saia justa. Exatamente. Saia justa, porque a operação foi feita, o ministro da Justiça estava ciente da operação. O presidente participou de um podcast, foi isso? E deu uma declaração. Foi uma entrevista, né, no canal, né? E falou a respeito da aversão dele a Moro, né? Justamente coincidiu com a questão que estava sendo a operação deflagrada. A operação é há um ano estudada, há 6 meses o Moro teve ciência, né? Foi em janeiro que ele foi informado dessa situação e seguiu aí a investigação. Ele ficou sabendo em janeiro, quando já senador, né? Quando já senador. E ele, na verdade, não é bem... Eu vi muita coisa, acho que pegaram um áudio de um integrante, e ele falando do Moro, das medidas dele enquanto ele era ministro da Justiça, que acabou prejudicando algumas ações dessa organização. E eu vi em outras em que eles iriam sequestrar o Moro para poder trocar pelo Marcola, né? Isso eu vi em outro local. E coincidiu, você foi muito feliz com a declaração agora infeliz do nosso presidente atual, dizendo que quando estava preso lá atrás, ele era visitado por algumas autoridades, né, Ministério Público, Procurador-Geral, e ele falava que, né, poderia estar bem quando ferrar. Quando ele não foi bem ferrar a palavra, né? Foi outra palavra, foi um fuck, né? Vou traduzir. Quando ele fuck o Moro, e ele dizia também que quando eu pegar essa gente, aí o Moro veio dar uma declaração e ele foi muito sensato em dizer que, primeiro, ele teceu críticas gravíssimas com relação ao presidente, coisa que ele já falava desde lá de trás, né, que as promessas não iriam se cumprir, tal, e que isso não é postura de chefe de Estado. Um chefe de Estado que se propôs a unir o país, você vê que era só uma peça publicitária para poder ganhar. Tá fazendo o papel dele, não estou julgando, mas ele veio e falou isso. E logo em seguida, ele falou a respeito desse episódio e deixou claro que não tem nenhuma evidência de que uma coisa está ligada à outra. Foi uma infelicidade, uma declaração. Foi uma infelicidade no momento ruim. A gente quer aproveitar para unir, juntar, fazer link, não tem.
O que eu acho ruim, Márcio, é aí que eu brigo com a questão da mídia. Se fosse o outro presidente, fazia tudo parte do mesmo caldeirão, tudo misturado, né? Não, porque ele falou isso, porque aconteceu aquilo. A mídia vinha batendo. Já o presidente atual não. Eles enchiam de dedos, né? Toda uma preocupação para não manchar a imagem, para que não sejam confundidas as informações. Esse é o problema, né? 2 pesos, 2 medidas. Esse é o problema. Mas o que aconteceu foi isso. É uma operação da Polícia Federal. Já vinha há um tempo já o vinha GAECO de São Paulo informou Brasília, porque o Moro é senador, a Polícia Legislativa foi informada, tudo correndo em sigilo, em segredo da investigação, até ser deflagrado. Até ser deflagrado e ocorreram 9 prisões, né? 9 prisões, 9 prisões em 5 estados distintos. E tem dos desdobramentos nisso. Mas tinha gente seguindo a família do Moro, né? A família, locais sendo alugados. Tem toda uma estratégia. Toda uma estratégia. Pô, demonstrando a organização. Ele tinha até codinome, né? Isso, a organização, né? A organização. A inteligência organizacional da organização. Então, exato. Então, a gente tem que tomar. O nosso posicionamento político em relação ao presidente atual, as pessoas sabem, né? Mas nem por isso a gente vai tripudiar em cima de uma coisa que não é verdade. Lula vem enfrentando, nesses 100 dias de governo, um período de lógica de adaptação, de entendimento. Alguns ministros acabam tentando criar asas, tecnicamente falando, né, e acabam falando alguma coisa. Ele já chegou a público e chamou a atenção de que ideias mirabolantes não existem. De genialidades, hein? Vamos discutir, vamos no básico, menos é mais. Vamos discutir com o governo, com a Casa Civil, antes de estar fazendo algum pronunciamento. Se essa ideia não for minha, não vale. Foi a questão do Lupe na reforma da presidência, é a questão do Lupe na questão que envolve o consignado, foi o Márcio França na questão dos aeroportos, vem aqui o outro, como é que foi o ministro, a respeito das viagens, né, que fez, né, e teve toda essa situação. Aí agora vem, o presidente faz uma declaração, né, que é livre, lógico, é o sentimento dele, não tem porquê, ninguém é obrigado a amar ninguém, é obrigado a respeitar. Exato. A amar ninguém. Ele fez essa declaração, infelizmente, poucas horas de ser deflagrada uma operação, da qual não há link, né? Não há ligação. Foi só declaração, não vou dizer que foi errada, foi a declaração. Não há ligação, no momento. Márcio, mas aí você vê em outro texto, porque isso pipocou ontem o dia todo, né? Em outro texto colhido esse monitoramento que a polícia fez, né? E esse mesmo cara que falou que queria fazer a troca é que com o governo anterior não tinha diálogo, né? Eles eram muito incisivos, atrasaram nossa vida. Já com o governo que agora está à frente, tinha diálogo, era mais maleável, né? Aí já cria uma ligação do governo atual com a coisa ilegal. Com o crime organizado. Agora vai ter para todos os gostos. Para todo gosto. Só que a grande questão é que o Lula, até então, né, estava convivendo com as dificuldades dos seus ministérios e do início do governo. Então, próximos 100 dias. E agora? São muitos como lidar com uma situação em que o próprio Senado pede um posicionamento do presidente da República quanto à atuação, né, criminosa contra os seus maiores adversários? Isso vai ser politizado, lógico, né? Porque faz parte da política. Isso vai ser politizado, mas a gente precisa ir no que interessa. Mas o presidente da República vai vir a público e se solidarizar eu acho com o que senador? Olha que é possível, viu? Não. Talvez é possível. Né? É uma situação. E como isso fica com a base, como isso fica com uma situação, e agora? E agora, José? Porque a questão do crime organizado, a Polícia Federal vai encaminhar, o Ministério Público está encaminhando, é uma situação. A situação política agora, envolvendo o Moro, que acaba sendo, e vai para o olho do furacão e fica sendo foco, não só nacionalmente, mas internacional. Claro, opa! Isso aqui já passou, né, dos limites territoriais do Brasil e é uma situação internacional. E algumas coisas vão vir à tona, né? Como o presidente da República vai se posicionar? Né? A pessoa Lula tem um posicionamento. O presidente Lula
é outra coisa. Vamos voltar naquela questão lá em Recife, em que foram vaiados os opositores dele, e ele assumiu e falou, não, estão vaiando a mim, são meus convidados, estão aqui, respeitem a minha casa. Não, mas a E militância agora, é assim, né? numa situação dessa, como vai ficar? Há um pronunciamento da República, o ministro da Justiça está lá, né? André. Teremos novos capítulos à frente. É que para apimentar tudo ainda veio acho que foi o Eduardo Bolsonaro, ou foi foi o Eduardo Bolsonaro, né? Veio, também deu uma declaração, aí ele colocou tudo dentro do mesmo caldeirão e mexeu, né? Diz que o Bolsonaro já mandou um zap. O Bolsonaro também fez uma Estados Unidos. Tá vendo aí? Eu sempre disse que tinha ligação. Gente, nós temos que tomar muito cuidado. Por isso que eu falo, o país está instável. Isso reflete na economia, desenvolvimento, geração de emprego, alta do combustível, escassez de alimentos, influencia em tudo. Você chega numa casa toda organizadinha, Márcio, você fala assim, pô, aqui eu sinto segurança. Aqui eu vou colocar meu dinheiro, vou investir, vou estacionar meu carro próximo dessa casa, entendeu? Vou começar a consumir aqui, vou passar aqui na frente a pé. Isso tudo é estabilidade. Agora, um local, no caso um país com instabilidade, meu amigo, fica difícil, hein? A gente tem que observar dentro dessas situações, vou usar a palavra oportunidade, porque daí deriva o oportunista. Né? Então, existem pessoas que vão lidar com isso com seriedade e existem aquelas que vão observar como sendo uma oportunidade para uma tendência ou não. Isso vai gerar conteúdo, né, Márcio? Vai depender de você o discernimento. Falar, isso aqui realmente tá se valendo desse momento para criar tal situação, ou esse aqui está usando de coerência nesse momento. Exato. É uma oportunidade de mostrar um crescimento e um ganho como pessoa e como um Estado de Direito. Então, essa situação. O que eu tenho para dizer é que o que o Lula não precisava de 100 dias era de um incidente com o Moro. Não precisava. Não, mas ele achou que era só passar dia 1º de janeiro, que é tudo... O país de 2002 que ele pegou é totalmente diferente do país de 2022. São 20 anos de diferença. Lá era um momento de estabilidade, de expansão, commodities do mundo, todo mundo crescendo, a onda veio, subiu em cima e surfou. Agora não, meu amigo, é um período pós-pandemia, né? O mundo está sofrendo, está se adequando, está vendo como é que vai voltar a crescimento. Estados Unidos, dificuldade, Tio Sam com problemas, Banco Central do Tio Sam, taxa Selic lá em cima, tudo isso é adverso. Bom, mas o torcer é para um país melhor, né? Sempre. Sempre. Márcio, a gente é muito otimista, cara, de verdade, sabe? A pessoa fala, eu sou otimista. O copo, sempre vejo ele meio cheio, sabe? Que as políticas públicas aconteçam, que o arcabouço fiscal seja colocado numa situação de fato e que realmente seja uma solução e que tudo acabe da melhor forma possível, né? Da melhor forma possível. Vamos trabalhar para isso, a gente não para de trabalhar. 11 horas mais 9 minutos, TPC. O que a gente tem lá no TPC para essa TPC semana? Notícias, temos uma notícia muito boa. Muito boa. Opa! Colocar aí a companhia de teatro aqui de Cubatão. Sim! Foi premiada antes de ontem, né? Na quarta-feira, o Prêmio Shell de Teatro. 33ª edição. Vila Paris. Com a peça sobre a Vila Paris. Eu já tinha falado aqui sobre essa peça. Cara, olha, quem puder, tiver a oportunidade, que eu não sei quando eles vão encenar ela de novo, vá. Você não vai se arrepender. Principalmente se você morou lá. Eu acho que o Cubatão inteira vem de lá, né? Se você morou lá... Eu tive a oportunidade de assistir quando da apresentação ali no Cruzeiro Quentista, né? É lá mesmo que ele fez. Essas imagens eu tirei de lá no dia que eu fui, tá? Do Quentista. E, é muito legal. Coletivo, foi na época da pandemia, quando veio, teve toda uma situação. E você vai interagindo. Se você olhar aí essa foto, esses dois da frente são atores, a moça ali atrás também é atriz, e o resto do pessoal é público. É como se você circundasse uma vila, né? E é o formato da Vila Paris, inclusive com animais de estimação, que eu achei espetacular. Exatamente. Aí eu também linkei uma matéria aí, diante de uma coisa boa, também uma coisa ruim, né? Esse ano a gente não vai ter Paixão de Cristo. Sim. Que as meninas não conseguiram o incentivo. Mas eu queria
cara, lamentar pelas meninas que não vão conseguir o Paixão de Cristo, ao mesmo tempo que gostaria de dar os parabéns pro pessoal do Coletivo 302. É uma rapaziada, se eu não me engano, acho que são 8 ou são 10 atores, mas tem todo uma trupe, né? Um grupo legal. Que eles fazem, tanto que eles fizeram no carnaval agora, eles colocaram um bloco de carnaval e foi, salvo engano, o único bloco, não, único não, teve outro, bloco que realmente saiu. Eles saíram daqui do Meninas, foram no itinerário pela 9 de abril, aí entraram Vila Nova e terminaram lá na Praça do Crevim. Né? Que é um bloco, né? O bloco sai de um lugar para outro, o pessoal vai dançando e tal. Vai fazendo a festa nas ruas. Fizeram um bloco muito legal, o pessoal aderiu e é isso que a gente precisa, né? O 302 ele está sempre com trabalho nas ruas, né? Ele está sempre com alguma coisa nas ruas. Não, eles são ousados, eu brinco, eles são ousados, mas no bom sentido. Rapaziada bacana, um grupo bacana. Então, parabéns. Parabéns. A Juliana Souza está acompanhando o grupo, ficaram de mandar enviar um vídeo, enviar alguma coisa, ou então uma participação aqui para falar. Né? É que eles tiveram, mas como é muito... É uma coisa alternativa, né? Digo alternativa porque eles fazem eles mesmos movem giram a roda. Então até as passagens para eles poderem ir lá no prêmio, eles fizeram uma vaquinha, né? O pessoal contribuiu para que eles tivessem condições de ir para lá e lá eles alugaram um local para todo mundo ficar. Não ficaram num hotel, porque, né, é custo, mas arrumaram um lugar, todo mundo junto e ainda tiveram a felicidade de terem sido premiados. Prêmio Shell. Porque eles tinham sido quando foram indicados, eles já fizeram uma festa. Já foi uma festa, né? Pô, independente do retorno que virá, né, ou que viria, só a tua indicação já coloca você entre os grandes. Já pensou no Mirada? Eles também foram pro Mirada. Não, mas já internacionalmente falando? Eles foram pro... eu não sei se foi internacional. Não, eles participaram do Mirada. Do Mirada eu não sei o resultado, mas também foi. Porque essa peça da Vila Paris, cara, olha, bicho... Legal. É muito boa, cara, é muito boa mesmo. A gente foi e você se identifica porque lá tem o Cruzeiro Quentista, então começa na frente, né? Tem as palafitas, as casinhas, as casinhas ali. Não, as casinhas ficam atrás, que aí eles vão fazendo uma coisa que vão envolvendo o público e você vai ver, você tá no meio. Aí eles vão falando, chama aqui, tem um lá atrás falando. Eles realmente colocam dentro da peça. Você participa da peça como se fosse um figurante. Você está passando nas ruas da Vila Paris. É muito legal, cara. O Dog, eu adorei o Dog. Qual o Dog? O cachorro. Não, cara, tem uma parte que eles usam uma Kombi, né? Aí um fica de fora com um holofote não, megafone. Um megafone. E ele anunciando os empregos. E assim, o carro fica dando a volta no Cruzeiro Quentista e você tá num ponto, aí você sente até a experiência do som saindo de um lado e passando pro outro. E tu vê o cara gritando, venha para a culpa da cidade do crescimento, você vai ter... De aqui você vai ter emprego e você vai ser... Sabe? A experiência do... A experiência do cara chegando, pô, mas peraí, Cubatão, o que tá acontecendo? Vai ter... Onde que fica? Pô, o cara passou aqui, eu não sei... Meu, olha... Cara, quando você vai pra Vilinha, aí eles servem um café... Você tá contando a peça toda, André? Não, tá dando spoiler. Não, tô não. Eu tô dizendo pra vocês... Isso é um pedacinho da experiência. Porque normalmente você vai num teatro... É o padrão, né? Existe um palco... Você vê dois atores. Troca de cena, cenário às vezes? Não, cenário às vezes, porque só os dois atores te levam, fazem você viajar, né? E essa peça não, cara. Você tá, de repente, você sente o cheiro do café. Tá passando um cafezinho. A dificuldade dessa peça é o desafio é levá-la pro palco, né? Porque ela é uma peça feita na rua, não, né? No palco eu acho que não dá, não. Porque é feito na rua, não. Com a criatividade do teatro, há sempre uma possibilidade. Não, né? então, mas tinha que ser um mega de um teatro, cara, pra caber todo mundo. Porque é realmente espetacular. Então, gente, isso que eu contei não é spoiler, não. Isso é só pra você ter uma noçãozinha. E quem morou lá, Márcio, pô, cara, nossa, você vai rir, vai ficar com raiva, vai chorar, vai assim, caramba, era assim mesmo, chegava, e tinha aquelas vilinhas, né, que eram várias casas, e tinha a dona da vila, cara, é muito legal, bom, cara. Muito legal. Gente, parabéns de verdade, né,
A gente, quando vê essas ações, todo mundo gosta de dar parabéns depois que venceu, né? Ninguém gosta, não, mas de coração, parabéns mesmo. E que vocês produzam mais conteúdos com essa sensibilidade, com essa sacada, né? Porque se conseguir fazer isso, salvo engano, agora eu vou te dar um spoiler, tá? Agora é um spoiler. Tô entrando na área da Maria Clara, que é ela que cuida dessa parte. Fiquei sabendo, né, que eles estão preparando uma encenação sobre a Vila Socorro. Tá? Então já aviso logo, se for na mesma pegada da Vila Paris, é sucesso. Polêmico. Sucesso. E polêmico. Polêmico. E polêmico. 11 horas e 16 minutos, estamos chegando ao finalzinho desse... Chegamos ao final, né, Maria Clara? Chegamos ao finalzinho desse nosso bate-papo de hoje. André? Para você que está em casa, não perca a TPC Notícias. A gente está mexendo lá no portal, colocamos... Toda semana tem notícia boa, tem umas notícias ruins também. Toda semana tem notícia, né? Você que escolhe se ela é boa ou não, né? Não, a gente... Quem tá lendo vai escolher se ela é boa. Às vezes demora um pouco porque a gente vai na fonte, né? Isso é importante. Não dá para ficar soltando do nada, porque você solta uma matéria... E aí vem as perguntas, vem muitos questionamentos. Então a gente deixa a fonte. Ah, mano, mas onde tu viu isso? Ó, tu vai lá no lugar. Poxa, mas um dia me falaram tal coisa, ó, tá aqui, sabe? A ideia é essa. Né? Ontem mesmo eu recebi um feedback de uma amiga, assim, pô, eu fiquei todo cheio, cara. Ela falou assim, pô, André, eu tava, né, a respeito de um tema específico, aí eu tava procurando no teu portal e eu não achei sobre isso. Aí eu pensei, pô, ela tá procurando no portal, olha que legal. Já virou uma referência. O portal tá lá, tem uma opção de pesquisa, você pode colocar uma palavra única, né? Põe uma palavra, vai, cassação, merenda, transporte escolar, Ministério Público, você pode colocar lá que vem tudo, tá? Wikipédia Cubatense. Tá muito legal. Modéstia à parte, tá muito legal. Eu sempre mando um abraço pro menino, o menino não, né? Pro filho do meu amigo Julimar, que foi ele que projetou, o filho dele que projetou o portal. Fez até algumas modificações, agora a gente pode colocar mais propaganda, né? Pra gente ganhar mais dinheiro, né? Lógico, a gente tá ganhando muito pouco, né? E o caviar, onde é que fica o caviar? Como é que a gente paga as contas, né? Brincadeira, gente. Ali são todos parcerias. Inclusive, ficou muito bacana, né? O virtual. Tá eu vi foi essa semana que eu vi, né? Você abriu na hora aqui, o meu amigo Cezinha. Pô, cara, meu irmão, um abraço. Eu mandei uma mensagem pra ele, dei os parabéns pelos comentários, e você abriu na hora, ainda bem que o portal funciona. Funcionou, porque é ao vivo aqui. Vamos ver que tá no portal, foi lá, procurou outra matéria, então tá lá, gente, é feito com muito carinho, muita dedicação, tá? E a gente se preocupa como aqui no programa, a gente se preocupa com o fato, eu te dou o fato, né, sob a nossa ótica, né, Márcio? Sim. Porque a nossa... Não tem como você só soltar a matéria, porque se você solta, é como se você estivesse jogando pra galera. Não, a gente solta sob a nossa ótica e permite que as pessoas abram a discussão, aí levam da melhor forma fica a critério. Possível. Então, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade. Agradecer a Maria Clara, que é o nosso operacional. Obrigado a você, Márcio, mais uma vez, pela oportunidade. E quinta-feira, se Deus nos permitir, aqui estaremos. Legal, bacana. Obrigado. Lembrando que tem estreia na Virtual, vai estrear Empreendedorismo a partir da semana que vem. E vem aí também o Panorama 2024. Isso vai ser legal, hein? Espaço só para debates, você vai curtir, vai estrear logo, aí já tem agenda montada já. Você vai curtir, é realmente um programa que veio especial, que veio para movimentar também toda, não só a área política, né? Para movimentar as opiniões, as diversas opiniões e os personagens que compõem os destinos da cidade. Né? Que maravilha. Então, aguarde. A partir de segunda-feira tem o empreendedorismo, falando sobre a Feira da MAEC, que acontece em maio. E também estreia em abril, mês de aniversário da Virtual, o Panorama. Aguardem, coisa boa vem por aí. Mandar um abraço pro Rony Rosa. Rony Rosa, parceiro, né? Irmão. Grande abraço. Da Prisma, né? Da Prisma. Autoescola Prisma, um grande abraço, Rony. 11 horas 20 minutos, agradecendo a André Lima, TPC, agradecendo a Maria Clara, agradecendo a você. Daqui a pouquinho está à disposição a reprise no site, no canal no YouTube também, né? E você acompanha também os links nas redes sociais. Estamos transmitindo pelo Face, volto a dizer, é uma transmissão experimental. Nós não estamos colocando a interatividade no Facebook em real time, não estamos fazendo isso. Volto a falar, é experimental, devido a uma sequência, um objetivo dentro da comunicação da virtual, ok? Grande abraço a você, obrigado, fique com Deus e até amanhã, às 9h30 da manhã, com mais um Virtual News, se Deus quiser.